Fala pessoal do canal, beleza? Cara, eu acho que esse é um dos vídeos mais estranhos e mais importantes que eu já gravei desde que entrei para a Eclipse. Porque depois da ligação do Greenpolis, depois do uniforme, depois de tudo que eu descobri sobre essa organização, hoje aconteceu mais uma coisa. Uma coisa que sinceramente eu não esperava receber tão cedo. A Eclipse me enviou algo chamado composto Omega Tempus. E antes que vocês perguntem, não. Eu ainda não vou mostrar. Calma. Porque eu quero explicar direitinho o que é isso primeiro. Inclusive eu prometo que no final deste vídeo eu vou mostrar o composto e também vou testar ele pela primeira vez. Então assistam até o final porque eu sinceramente não faço ideia do que vai acontecer. Mas beleza. Primeiro vamos entender uma coisa. Quando Greenpolis entrou em contato comigo, ele explicou que a Eclipse não trabalha apenas combatendo ameaças. Ela também realiza pesquisas, experimentos, desenvolvimento de tecnologias e projetos científicos extremamente avançados. E um desses projetos foi chamado de Projeto Ômega. Segundo os arquivos que a Eclipse me enviou, o Projeto Ômega nasceu de uma pergunta simples. Por que os humanos sempre ficaram atrás das outras raças? Pensa comigo. Demônios possuem chamas destrutivas. Anjos manipulam energia celestial. Anjos caídos controlam forças proibidas. Híbridos dracônicos possuem resistência absurda. E várias outras raças possuem habilidades naturais que um humano comum simplesmente não consegue alcançar. Enquanto isso, os humanos dependem principalmente de treinamento, estratégia, conhecimento, tecnologia. Mas biologicamente falando, eles continuam limitados. Foi exatamente por isso que o Projeto Ômega surgiu. O objetivo era encontrar uma maneira segura de permitir que seres humanos pudessem alcançar um nível semelhante ao das outras raças sem deixar de serem humanos. E para isso a Eclipse começou a realizar pesquisas envolvendo essência biológica racial, partículas elementais, energia multiversal e fragmentos genéticos extremamente avançados. Sim. Eu também fiquei com essa cara quando li isso pela primeira vez. Porque parece coisa de ficção científica. Mas aparentemente eles passaram anos desenvolvendo esse projeto. E depois de inúmeras tentativas surgiram diferentes versões dos compostos ômega. Algumas funcionaram. Outras deram muito errado. E algumas foram consideradas perigosas demais para continuar existindo. A primeira versão que eu vou falar é considerada a mais bem-sucedida. O chamado composto ômega delta. Segundo os relatórios, ele foi criado para resolver praticamente todos os problemas encontrados nas versões anteriores. E diferente dos primeiros experimentos, essa versão conseguiu criar algo chamado núcleo elemental artificial. Basicamente, um sistema criado dentro do corpo capaz de permitir que um humano suporte energia elemental avançada. E isso muda muita coisa. Porque dependendo da pessoa, o composto pode despertar diferentes capacidades. Alguns usuários desenvolveram afinidade com fogo. Outros com gelo. Outros com eletricidade, gravidade, sombras, luz. E até energias extremamente raras. Além disso, a força física aumenta. Os reflexos ficam mais rápidos. A resistência cresce. E o corpo passa a suportar níveis de energia que normalmente seriam impossíveis para um humano comum. Mas existe uma diferença importante. O ômega delta não transforma permanentemente alguém de uma hora para outra. Ele adapta o corpo gradualmente. Por isso ele é considerado o maior sucesso científico da Eclipse. Agora, vem a parte que me interessa. Porque existe uma segunda versão. E essa segunda versão foi criada especificamente para situações temporárias. Ela recebeu o nome de Omega Tempus. E é justamente essa versão que chegou para mim. Segundo os documentos, o Omega Tempus foi criado para permitir que uma pessoa utilizasse capacidades avançadas sem sofrer alterações permanentes. Ou seja, ele ativa um núcleo elemental temporário. Esse núcleo permanece ativo durante exatamente 24 horas. Durante esse período, o usuário pode acessar habilidades muito acima do normal.
Pode manipular energia avançada. Pode suportar forças que normalmente destruiriam um humano. E em alguns casos até apresentar características temporárias de outras raças. Quando eu li essa parte, eu fiquei alguns segundos olhando para o papel, tentando entender se aquilo era sério. Porque sinceramente, parece absurdo. Mas aparentemente é real. E segundo a Eclipse, os testes mostraram que diferentes pessoas podem manifestar resultados completamente diferentes. Então eu sinceramente não faço ideia do que pode acontecer comigo quando eu usar isso. Mas calma. Ainda não acabou. Porque existe uma terceira versão. E essa é provavelmente a mais assustadora de todas. O composto ômega original. O primeiro experimento. A versão que deu origem a tudo. Segundo os relatórios, esse composto era absurdamente poderoso. Muito mais poderoso do que qualquer outra versão criada depois. O problema? Ele não possuía limites. E isso acabou causando consequências catastróficas. Usuários começaram a apresentar mutações, colapsos mentais, alterações físicas, distorções energéticas. E em alguns casos simplesmente desapareceram sem deixar rastros. Resultado: o projeto foi encerrado. Os laboratórios foram fechados. E o composto desapareceu. Até hoje ninguém confirma onde ele está. Ninguém admite possuir uma amostra. E ninguém sabe se ele realmente foi destruído. O que significa que talvez, em algum lugar, o composto ômega original ainda exista. E sinceramente, espero que ele continue desaparecido. Porque pelo que eu li, isso aí parece receita para desastre. Mas enfim. Agora que vocês entenderam o que é um projeto ômega, e entenderam o que é o Ômega Tempus, chegou o momento que provavelmente vocês estavam esperando desde o começo do vídeo. Porque sim. No final eu vou mostrar o composto. E sim. Eu vou testar ele pela primeira vez. Então comentem agora qual poder vocês acham que pode despertar. Porque sinceramente, eu não faço a menor ideia do que vai acontecer. Alguns momentos depois. Pessoal, eu sinceramente não sei nem por onde começar. Porque isso aqui funcionou. Funcionou de verdade. Eu tomei o composto ômega tempus. Esperei alguns segundos. Achei que nada fosse acontecer. Aí do nada, eu comecei a sentir uma energia percorrendo o corpo inteiro. Primeiro pelos braços. Depois pelas pernas. Depois pelo peito. E então, quando eu percebi, eu já estava nessa forma. E sinceramente, eu não estava preparado para isso. Porque eu achei que talvez meus olhos mudassem de cor ou alguma coisa assim. Mas não. Foi muito mais longe. Primeira coisa que eu percebi: as asas. Sim, asas. Eu literalmente estou com asas gigantes nas costas. E não são asas de energia. Não parecem ilusões. Elas parecem completamente reais. Quando eu movo elas, eu consigo sentir cada movimento, cada pena, cada alteração no ar. É uma sensação muito estranha, mas ao mesmo tempo muito natural. Como se elas sempre tivessem estado aqui. Outra coisa. Meus olhos. Eu não consigo enxergar eles diretamente. Mas olhando em um espelho, eles estão completamente brilhando. E não é só brilho. Parece energia pura saindo deles. Como se alguma coisa estivesse fluindo constantemente. E sinceramente, tá um pouco assustador.
Agora vem a parte mais estranha. Minha voz. Pessoal, eu não estou usando efeito. Eu não estou editando. Eu não estou mexendo no áudio. Essa é realmente minha voz agora. Escutem. Olá pessoal, tá vendo? Minha voz mudou completamente. Ela ficou mais grave, mais pesada. E parece que existe um eco estranho acompanhando tudo que eu falo. Como se duas vozes estivessem falando ao mesmo tempo. Uma sendo minha voz normal. E outra, alguma coisa parecida com um dragão. Cara, isso é muito estranho. Toda vez que eu falo, eu consigo ouvir esse eco. Como se existisse uma energia gigantesca vibrando junto com minhas palavras. Agora sobre força física. Eu não fiz testes completos ainda. Mas eu consigo sentir claramente que estou muito mais forte. Muito mais. É difícil explicar. Mas parece que o corpo inteiro ficou mais leve, mais rápido, mais resistente. É como se eu pudesse correr por horas sem cansar. Outra coisa curiosa. Minha audição. Eu estou ouvindo sons que normalmente eu não escutaria. O ventilador do outro lado do estúdio. Pequenos ruídos. Barulhos muito distantes. É como se meus sentidos tivessem sido amplificados. E agora vem uma das partes mais impressionantes. Eu consigo sentir energia. Não sei explicar direito. Mas eu consigo. É como se existissem correntes invisíveis passando por todo lugar. E eu consigo perceber elas. Isso nunca aconteceu comigo antes. Sobre a aparência. Vocês já devem ter percebido. Além das asas, parece que partes do meu corpo ficaram cobertas por energia verde. Principalmente nos braços. Olhando de perto, essas marcas parecem estar brilhando. Como se energia estivesse circulando por elas. E sinceramente, ficou muito bonito. Agora uma coisa importante. Eu não me sinto diferente mentalmente. Continuo sendo eu. Continuo pensando normalmente. Continuo lembrando de tudo. Então aparentemente o composto realmente está funcionando da forma que a Eclipse prometeu. Sem alterações permanentes. Sem perda de controle. Sem mutações. Mas existe uma coisa. Eu consigo sentir o poder. E quando eu digo sentir, eu quero dizer sentir mesmo. Como se alguma coisa dentro de mim estivesse esperando para ser usada. Como se eu ainda não tivesse descoberto tudo que essa forma consegue fazer. E isso me deixa muito curioso. Porque se essa é apenas uma forma temporária, eu nem quero imaginar o que usuários permanentes do Ômega Delta conseguem fazer. E sinceramente, agora eu entendo porque a Eclipse criou isso. Não parece algo feito para dominar o mundo. Não parece algo feito para substituir outras raças. Parece realmente algo criado para dar aos humanos uma chance de lutar em igualdade. Mas calma. Antes que alguém pergunte. Não. Eu não vou sair voando pela cidade. Não.
Eu não vou testar poderes perigosos. Não. Eu não vou tentar enfrentar um dragão. Pelo menos não hoje. Porque eu ainda quero entender exatamente o que essa forma faz. Mas uma coisa eu posso dizer. A Eclipse não estava exagerando. O Ômega Tempus funciona. E funciona muito melhor do que eu imaginava. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa forma? O que vocês acham que essas asas significam? E principalmente, que tipo de poder vocês acham que despertou em mim? Porque sinceramente, eu tenho a sensação de que isso aqui é apenas o começo. E talvez as próximas 24 horas sejam muito mais interessantes do que eu esperava. Bom pessoal, eu acho que esse foi facilmente um dos vídeos mais inesperados que eu já gravei no canal. Porque sinceramente, quando eu acordei hoje, eu não imaginava que terminaria o dia com asas gigantes nas costas. Nem com olhos brilhando. Nem com uma voz parecendo um dragão falando dentro de uma caverna. Mas cá estamos. E depois de tudo o que aconteceu, eu posso dizer uma coisa. A Eclipse definitivamente não estava brincando quando falou sobre o Ômega Tempus. Porque eu realmente senti mudanças. Mudanças físicas. Mudanças nos sentidos. Mudanças na energia do corpo. E sinceramente, tudo isso foi muito mais impressionante do que eu imaginava. Agora uma coisa importante. Eu ainda estou aprendendo sobre essa forma. Então eu não sei exatamente tudo que ela consegue fazer. Eu não sei quais habilidades ainda estão escondidas. Eu não sei se existe algum poder que ainda não despertou. E eu também não sei exatamente o que vai acontecer ao longo dessas próximas 24 horas. Porque teoricamente, o efeito só acabou de começar. Então existe uma possibilidade enorme de eu descobrir novas coisas depois deste vídeo. E se isso acontecer, vocês obviamente vão ficar sabendo. Porque eu pretendo registrar tudo. Tudo mesmo. Outra coisa. Eu quero agradecer novamente ao Greenpolis e ao pessoal da Eclipse pela confiança. Porque querendo ou não, isso aqui é uma responsabilidade enorme. Não é todo dia que alguém recebe acesso a uma tecnologia experimental criada por uma das organizações mais avançadas do planeta. Então eu realmente espero conseguir usar isso da maneira correta. E sinceramente, depois de tudo que aconteceu hoje, eu estou começando a acreditar cada vez mais que existe algo muito maior acontecendo nos bastidores. Algo que talvez a gente ainda não consiga enxergar completamente. Porque primeiro veio a ligação, depois veio o uniforme, agora veio o Ômega Tempus. E eu tenho a sensação de que isso ainda está longe de acabar. Talvez existam mais segredos dentro da Eclipse. Talvez existam mais projetos. Talvez existam ameaças que eu ainda nem conheço. E talvez eu esteja prestes a descobrir tudo isso. Mas agora eu quero ouvir vocês.
Comentem aí embaixo o que vocês acharam dessa forma. Vocês gostaram das asas? Gostaram da voz? O que vocês acham que significa essa energia verde? E principalmente, que tipo de poder vocês acreditam que despertou em mim? Porque sinceramente, eu acho que ainda não vimos tudo. E se vocês querem ver mais vídeos da Eclipse, mais descobertas, mais mistérios e mais coisas envolvendo essa nova fase do canal, já deixa o like. Porque pelo jeito, a história está apenas começando. Mas beleza, pessoal. Muito obrigado por assistirem. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Eu vou continuar observando essa transformação durante as próximas horas. E quem sabe, talvez eu descubra algo ainda mais surpreendente. Falou, pessoal. E até o próximo vídeo.